Olá! O programa Extra Classe de hoje debate os desafios da alfabetização no Brasil. Além disso, você confere o Simpro em Movimento e a agenda da semana, com a programação do Cineclube Joaquim Pedro de Andrade. O Extra Classe está começando agora. O Brasil ainda não venceu o desafio da alfabetização. De acordo com o IBGE, 10% da população com 15 anos ou mais de idade é analfabeta. Nas regiões mais pobres do país concentram-se o maior número de pessoas que não sabem ler e escrever. No Nordeste, a taxa de analfabetismo é o dobro da média nacional. O governo federal e algumas instituições de ensino têm tomado iniciativas para mudar esse quadro, o que resultou em queda nos índices nos últimos anos. Mas os esforços ainda são insuficientes e os números reforçam a necessidade de se investir cada vez mais na educação. E nossa entrevistada de hoje do programa Extra Classe é a professora da Faculdade de Educação do UFMG, Sara Mourão, que também é pesquisadora do CEALI, o Centro de Alfabetização, Leitura e Escrita. Olá, professora, tudo bem? Olá, tudo bem. Professora, nós temos um dado aqui que é o seguinte: cerca de 14 milhões de pessoas com 15 anos ou mais no Brasil não sabem ler e escrever. O que falta para o Brasil enfrentar esse problema, dar conta desse desafio da alfabetização? Olha, Denilson, a gente tem que pensar assim, é um desafio, é um problema, como você bem disse, mas é algo que a gente vem enfrentando há muito tempo com relativos avanços, né? Nós tivemos um avanço na queda do analfabetismo de uma maneira geral no Brasil. Mas é um problema também que começa com a entrada de uma população na escola, de crianças na escola, que não tinham convivência com o meio letrado, que não tinham experiência com a escrita. Então, é algo que vem mudando ao longo do tempo e que precisa, eu acho que, medidas educacionais mais amplas, medidas que articulem políticas educacionais com políticas de assistência de saúde, de assistência social, né? Então, pensar na alfabetização hoje no nosso país é pensar numa política mais ampla, não só educacional, mas que atinjam outras áreas da política geral, e de formação de leitores, né? Formação de pessoas usuários da língua escrita. Professora, essa falta de políticas mais amplas explicam, por exemplo, o fato de muitas crianças chegarem até a 4ª série sem saber ler e escrever? Ou pode ter havido aí no meio do caminho algum processo de alfabetização meio falho, que tenha sido implementado por algumas escolas? Olha, só ele por si só não explica não. Né? Na verdade, é um problema que é resultado de um conjunto de fatores. Então, esse é um fator, e é um fator de peso importante, porque hoje a escola vem se sentindo, de certa forma, sozinha com os problemas sociais que são muito maiores do que ela. Mas nós temos também problemas de ordem pedagógica, né? Nós passamos por um período no nosso país em que a gente teve que inventar uma outra forma de alfabetização. A gente teve que criar práticas novas de alfabetização. Nós temos conceitos novos, avanços novos nas áreas científicas que envolvem o processo de alfabetização, como a linguística, a sociolinguística, a psicolinguística. Então, há todo também um avanço no conhecimento teórico que o professor precisa ter acesso e que nós agora estamos avançando um pouco nas políticas de formação continuada, por exemplo. Esse eu acho que é um outro fator que pode ajudar bastante no problema da alfabetização, né? Orientações metodológicas, orientações pedagógicas mais claras para o professor também é um dos fatores que pode ajudar. Agora, professora, os problemas sociais, eles também dificultam a alfabetização. Nós já sabemos disso, há pesquisas que apontam essa questão. O professor, dentro de sala de aula, ele tem condições de contornar esse problema?
Olha, o professor, ele tem um grande poder na mão, que é o poder pedagógico, que é a sua didática, que é a sua crença, que as crianças podem aprender, que é a sua forma de trabalhar e se relacionar. Mas isso não basta, né? O professor hoje ele precisa de apoio, como eu falei, da área de saúde, crianças que precisam de tratamento fonoaudiólogo, tratamento psicológico, né? E ele precisa também de uma valorização profissional que ele não tem, né? O alfabetizador, o professor alfabetizador no nosso país é um profissional pouco valorizado, né? Então, vai do salário à formação continuada, né? Sim. Então, isso tudo deixa, de certa forma, como você diz, o professor um pouco de mãos atadas. Professora, a senhora falou aí de formação continuada. A formação de professores é também um desafio a ser enfrentado em relação à alfabetização, não é? Uhum. Formação de professores alfabetizadores. Principalmente porque a gente tem um avanço considerável nessas outras áreas que informam, áreas de conhecimento que informam a alfabetização e que estão produzindo cada vez mais, com rapidez, conhecimentos que informam esse processo de aprendizagem, não só de ensino, mas de aprendizagem da criança, que não chega no professor, né? Sim. Então, o professor precisa de ter acesso a essas informações. E hoje nós temos uma política da década de 90 para cá, nós temos investido mais em formação continuada. Hoje, no nosso país, nós temos vários programas de formação continuada, tanto a nível federal quanto a nível municipal e estadual. Mas estamos ainda engatinhando, né? Não só levando aos professores conceitos, conhecimentos novos, mas também orientações mais práticas, orientações mais próximas da prática de sala de aula, né? Orientações metodológicas, por exemplo, de como ler com uma criança que ainda não sabe ler. Como desenvolver capacidade de leitura e de escrita, né? Essas capacidades são desenvolvidas antes ou depois da própria aprendizagem da escrita, da língua escrita. Então, Professor, nós vamos assistir agora a uma reportagem feita pela equipe do Extra Classe. Em pleno século XXI, 1 em cada 10 brasileiros, 14 milhões de pessoas com 15 anos ou mais, não sabem ler e escrever. Entre os mais jovens, os dados do IBGE mostram que 11,5% das crianças de 8 e 9 anos são analfabetas. Eu acho que hoje a gente está convivendo com um processo muito complicado, né, da própria sociedade. A gente atende um número muito grande de crianças em situação de risco social, né? Isso interfere, mas eu acho que principalmente o principal fator ainda é a formação do professor para o trabalho com a língua, principalmente pensando na língua hoje, nessa dimensão toda, né, das informações, das tecnologias de informação, né, dos diferentes textos e diferentes funções que os textos hoje ocupam na nossa realidade. Então, assim, nós dependemos essencialmente da linguagem escrita e os professores não têm uma formação, principalmente uma formação continuada, que faça com que ele dê conta, né, dessas demandas. Preocupada com as dificuldades dos jovens em português, essa professora criou um projeto para estimular a leitura e a escrita. No intercâmbio cultural, os alunos da 9ª série do ensino fundamental são convidados a escrever cartas para estudantes de outras escolas. A cada nova redação, eles pesquisam, leem e redigem histórias. E nós fazemos questão que eles troquem cartas com seus pares de idade. E então, durante o ano letivo, nós vamos trabalhando com eles alguns assuntos. Nós trabalhamos com eles diferentes tipos de texto. O texto autobiográfico, onde ele fala sobre ele, como ele é. O texto narrativo, onde ele vai narrar, ele vai contar fatos que aconteceram ou que acontecem no dia a dia dele. Nós vamos trabalhar o texto descritivo, onde ele descreve a cidade, o bairro, a escola, né? Na verdade, eu não gostava muito de escrever, mas a partir do intercâmbio assim, cultural, né? Aí eu comecei a gostar, a escrever, a ler também. Primeiramente, eu aprendi como é que se fazia uma carta, que eu não sabia fazer antes. Tinha muita dificuldade para mandar carta para parentesco. Aí o intercâmbio fez com que eu aprendesse a consertar meu erro de ortografia,